Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há poucos dias nós celebramos a festa de São José Maria. Vale a pena aproveitar a proximidade ainda dessa festa para trazer a nossa reflexão um tema que era especialmente querido por São José Maria e que toca o coração da vida cristã, aquilo que ele chamava a unidade de vida, que nós conhecemos mais como coerência de vida. E não se trata de um tema secundário na vida cristã, não se trata de uma virtude pequena, entre outras tantas virtudes maiores, mas de uma exigência do próprio Evangelho. A nossa fé deve informar toda a nossa vida. E a nossa existência concreta, Deus não pode ser deixado apenas para alguns momentos mais intensos da semana, quando vamos à missa, quando fazemos alguma oração. Um cristão não pode ter a sua alma dividida, dilacerada entre aquilo que crê e aquilo que vive, aquilo que pratica, né? São José Maria, muitas vezes ele dizia dessa unidade harmônica, perfeita, entre todos os aspectos da nossa vida de oração, a nossa piedade, o nosso trabalho profissional, os deveres familiares, os detalhes da vida cotidiana, a vida social, a cultura, o lazer, a caridade com os outros. E como dizia São José Maria, a vida diária, em todos os momentos e circunstâncias, deve ser santa e repleta de Deus. E aqui está um ideal exigente, belo. Em uma das cartas que São José Maria escreveu para os seus filhos espirituais, ele dizia: conjugar a vida profissional, a família e a contemplação, a vida de oração, porventura não é o ideal elevado pelo qual vale a pena dar a vida? Cuidar de uma coisa dessas, qualquer um cuida, né? Então, tem gente que trabalha bastante, mas descuida da família, descuida da vida de oração. Tem gente que cuida bem da família, mas não descuida do trabalho. Cuidar dos três. E claro que o terceiro aspecto que permite também fazer uma boa coordenação dos outros dois, né, a vida de oração. Um cristão não pode ser uma pessoa que trabalha mal, ou não cuida da família, né, ou não tem uma vida de oração. Quando faltar algum desses aspectos, já não é um cristão de uma só peça, como se dizia anteriormente. E nessa primeira meditação, nós vamos aprofundar mais na coerência interior, que permite depois a coerência exterior, né? Então, como eu dizia, São José Maria apresentava a unidade de vida ou a coerência de vida como um traço muito característico das pessoas do Opus Dei. Tanto que ele dizia, é a fisionomia das pessoas do Opus Dei.
que significa isso? Que dá para reconhecer uma pessoa do Opus Dei pela coerência de vida. Mas eu penso que deveria falar isso para todo cristão, que a fisionomia do cristão é ser coerente, ter uma coerência de vida. Senão, não é um verdadeiro cristão. E todo cristão é chamado a viver assim, sem compartimentos estanques, sem duplicidade de vida, sem reduzir a fé a um âmbito privado, ao domingo. Um homem cristão, quando vive imerso no trabalho, nas responsabilidades familiares, nas preocupações econômicas, nas pressões profissionais, no cansaço cotidiano, precisa ter essa unidade interior, precisa ser coerente com a sua fé. Senão, corre o risco de não ser um bom cristão, um bom filho de Deus. Se reza sinceramente, está na presença de Deus, mas trabalha como se Deus não existisse, algo está muito errado. Se não leva os critérios cristãos ao seu ambiente de trabalho, tem uma coisa errada. E talvez uma das doenças espirituais mais difundidas do nosso tempo seja essa ruptura, essa fragmentação interior. Podemos viver por setores, né? E tem pessoas que falam assim, se entende a expressão, mas a pessoa fala, a minha vida de oração, a minha vida profissional, a minha vida familiar, né? Meu descanso, a vida virtual hoje em dia, né? Dá vontade de perguntar, mas quantas vidas você tem? Né? São José Maria dizia, a vida tem que ser uma só, plena e repleta de Deus. E nosso Senhor chama a atenção por ter uma vida unificada. E devemos segui-lo nesse aspecto. O Evangelho, por exemplo, diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque os fariseus falavam coisas muito bonitas, mas não viviam. E a autoridade de Jesus vinha que tudo que ele falava, ele vivia antes. Então, ele falava com autoridade que os fariseus não tinham. Então, que pensamos já essa graça, né, de ter uma só vida, um coração unificado, não fragmentado. E de onde nasce essa unidade de vida? Se olharmos para nosso Senhor, eu penso que no Evangelho a gente descobre algo que dá unidade a tudo que Jesus faz. Há um sentimento muito profundo em Cristo que está impregnado na sua vida em todos os momentos, né? Então, cada gesto, cada palavra, cada milagre, cada amizade, né, está orientada pelo amor a seu Pai. Por isso Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, aquilo que Ele me pediu. Então isso dá uma grande unidade. Jesus chegou a dizer, eu vivo pelo Pai. Não é uma intenção ocasional, uma disposição em alguns momentos do seu dia, é o centro vivo da sua alma, a motivação constante do seu viver, né? Fazer a vontade do meu Pai, agradar meu Pai Deus, realizar a obra que Ele me pediu para realizar. Isso também deve ser para cada um de nós, né? Veja, Jesus, claro, não age por impulso, não age por vaidade, nem por cálculos humanos, nem por uma necessidade de afirmação. Tudo nele brota dessa relação filial, íntima, contínua com seu Pai. A vida de Jesus não está dividida, em todo momento ele faz a vontade do Pai. Então, em Jesus não há um Jesus contemplativo e um Jesus ativo, um Jesus
ser amoroso com o pai e outro com os homens. Né? Quer dizer, é o amor ao pai que leva a trabalhar, que leva a pregar, que leva a descansar, que leva a fazer tudo. Outra frase que São José Maria dizia, que também é muito profunda, sobre Jesus, ele dizia: em Jesus Cristo não se pode separar o seu ser homem-Deus da sua missão de Redentor. Está tudo junto. Por ser verdadeiro Deus, ele realiza a sua missão de Redentor, de unir o homem a Deus. E nós também devemos fazer o mesmo. Deveria poder dizer, não se pode separar num cristão o seu ser de filho de Deus, né, das coisas que ele tem que realizar. Veja, São José Maria dizia: o trabalho dos filhos de Deus, a oração dos filhos de Deus, a alegria dos filhos de Deus. Né? Ele tinha mania de colocar depois de cada palavra dos filhos de Deus. Não é que era mania, mas ele sempre colocava. Né? Mas por quê? Porque é o fundamento da nossa personalidade de cristão, ser filho de Deus, de atuar como filho de Deus. Então, a coerência começa aí. Se a gente assume isso. Eu me lembro quando eu estava me preparando para a minha ordenação, teve um convívio. Eu convidava alguns padres mais velhos no Opus Dei para dar palestra para os futuros padres. E um que veio dar palestra, ele dizia: olha, daqui a alguns dias vocês vão se ordenar e vocês vão ser padres. E padre não é como as outras profissões, né? É 24 horas por dia. Né? Então, eu levei um susto assim na época, né? 24 horas por dia. Porque... Né? E todo mundo olha para um padre como um padre 24 horas por dia, né? A gente vai jogar futebol e dá uma entrada dura, o pessoal fala: esse padre aí eu vou te contar, né? Onde está a caridade? Então, o padre é padre sempre, né? E qualquer hora alguém pode pedir para uma confissão e a gente vai ter que dizer que sim, né? Eu morei num centro, numa época da Copa do Mundo. Tinha um filipino que não estava nem aí para o futebol. E fui pedir para um padre espanhol atender a confissão quando ia ter o primeiro pênalti, tinha ido para o pênalti aquele jogo, né? E me impressionou muito que o padre se levantou e foi atender a confissão, né? Nossa, aqui é heróico, né? Por quê? Porque ele estava subinteressado, né? Chegou no finalzinho dos pênaltis, né? Mas, porque eu acho que não quis colocar um obstáculo, né? Se a pessoa pedir para conversar agora, vou dizer, volta depois, pode ser que não volte. E ele, talvez para ele, no futebol não tenha a mínima importância, ele não vai entender nada, porque eu mandei ele voltar depois, né? Então foi lá. Mas vejam, um padre é 24 horas por dia. Qualquer cristão é cristão 24 horas por dia. Não é só o padre. Então não pode ter alguns momentos que a gente tira férias de ser cristão. Não. Seria um absurdo que um padre tirasse alguns momentos de férias de ser padre. Não pode. E então, que a gente se pergunte: estou vivendo essa unidade? Estou vivendo voltado para o Pai, como Jesus vivia? Tudo que ele fazia é para agradar a Deus Pai, para cumprir a sua missão. Então, eu já tinha dito essa expressão, né? É um homem de uma só peça, uma pessoa inteira, não fragmentada, não governada por critérios contraditórios, não desconectada interiormente. E a coerência de vida começa a se perder quando deixamos de ser de uma só peça. A gente podia fazer a seguinte comparação, né, com uma veste. Normalmente um tecido é formado por uma trama de diversos fios que dão coesão àquele tecido.
Se um fio se solta, se há fios soltos, logo, logo vai haver uma ruptura, uma cisão. Então, na vida cristã, não pode ter fios soltos, porque senão a personalidade se desintegra, acabará se desfiando pouco a pouco, produzindo uma ruptura, uma desintegração. Então, vale a pena perguntar: algum fio solto na minha vida? Quais são os fios soltos da minha vida? Onde a minha alma está começando a desfiar? Em algum momento que eu não tenho nenhuma presença de Deus, né? Em que algo não está de acordo com uma vida cristã, que se espera do Filho de Deus. São José Maria dizia: só quem pretendesse que o seu compromisso de entrega a Deus, entrega de qualquer cristão, não afetasse determinadas facetas da sua existência e atrever-se a levar uma dupla vida, não seria um cristão de uma só peça? Será que eu, em algum momento, falo aqui, Deus não entra? E não pode haver nada que Deus não entre. Então, e o que unifica a nossa vida? Me lembro de uma palestra que assisti há muito tempo do padre Francisco Faus, que ele dizia que o fator mais unificante e agregador na nossa vida é buscar sempre a glória de Deus. O próprio Jesus disse que vejo as vossas boas obras e glorifico o vosso Pai que está nos céus. Aqui está o coração da coerência de vida, né? Quando a pessoa deixa de viver, principalmente em função de si mesma, e passa a viver querendo agradar a Deus, passa a viver orientado a Deus, ou buscamos a glória de Deus com a nossa vida, dando unidade a tudo que fazemos, ou buscaremos a nós mesmos. E toda a vida cristã passa por essa escolha. Trata de saber o que ocupa de fato o centro da nossa vida, o centro da nossa alma. Quando Deus está no centro, mesmo as numerosas tarefas, as pressões do trabalho, os deveres familiares, o sofrimento, as limitações, se unificam nesse desejo de agradar a Deus em tudo. E quando eu ocupo o centro, normalmente tudo se desordena. Tudo passa a ser medido pelo interesse próprio, pelo sucesso próprio, pela própria imagem, pela vontade própria. E em Cristo não, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A vaidade e o amor próprio denunciam onde a unidade de vida, a coerência de vida não chegou, né? Então, às vezes é esse desejo de ser visto, o gosto de aparecer, a necessidade de confirmação, né? Uma tendência quase instintiva de puxar a atenção para nós. É por isso que nosso Senhor fala de um modo tão concreto no Sermão da Montanha: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Então, a pessoa pode até fazer o bem, mas está buscando a si mesmo, não está buscando a Deus. Mais para frente, Jesus fala: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Essa expressão eu acho bastante interessante, tocar trombeta, né? Olha o que eu fiz, né? Olha como eu sou bom, né? E quais são as nossas trombetas? O exibicionismo, a falta de discrição, mostrar que eu sei, né? Destruir com todos os argumentos possíveis uma opinião contrária, né? Numa reunião, né? E aqui já entramos no exame concreto da vida diária.
Onde eu gosto de fazer barulho para chamar atenção para mim? Onde preciso mostrar que sei? Onde me custa ceder, porque eu quero vencer? E eu fico satisfeito quando eu sou notado, elogiado, consultado, reconhecido, e fico deprimido se não tenho esse reconhecimento. Então, que nós não fiquemos, de certa forma, curtindo as nossas ações. Às vezes ficamos nos observando como quem se admira em um espelho. E quais são os nossos espelhos? Uma autocomplacência narcisista, de certa maneira, ficar namorando as nossas obras, saboreando a nossa imagem. Me recordo de um padre Rafael Llano Cifuentes, né, que também numa meditação que assisti, ele dizia que tinha um colega dele que tinha escrito um livro, mas só falava do livro, né, totalmente focado no livro. Ele falava, só faltava que a dedicatória que ele colocasse no livro fosse com todo o afeto que eu mereço, né? Porque ele, né, só estava, né, se admirando através do livro que tinha escrito. E algo parecido pode acontecer, se a gente escreve qualquer texto e depois corrige e depois começa a ver como ficou bom, depois mas como eu sou bom, né? Então a gente perde, né, esse desejo de fazer as coisas bem por amor a Deus, para servir aos outros. E onde aparece esse meu amor próprio desordenado? Às vezes são nos detalhes, né? Nas conversas, nas reações, nas contradições, no desejo de ter razão, na forma de contar as próprias coisas, exagerando. Bem, então, a coerência de vida exige ser verdadeiro diante de Deus e pede um coração simples, né? E ajuda muito a sinceridade na oração. É como eu me coloco diante de Deus. Sou realmente realista. Não basta que rezemos, que trabalhemos, que cumpramos os nossos deveres, mas eu vivo realmente diante de Deus a retidão no meu interior, há áreas da minha vida que eu preservo só para mim, há hábitos, pensamentos, compensações, atitudes, reações, conversas que eu aceitei como normais, mas que não são normais para um cristão. Então, eu me apresento assim diante de Deus. São José Maria, muitas vezes fazendo oração, ele fazia a seguinte pergunta para Jesus no sacrário: o Senhor está contente com José Maria? Está contente comigo? Uma boa pergunta para a gente fazer para Jesus no sacrário. O Senhor está contente comigo? Porque normalmente Deus vai falar, eu estou contente com isso, com aquilo, mas sim, aquilo, como eu posso estar contente com aquilo ali que você está fazendo? Não dá para ficar contente. A forma que você está tratando a tua esposa, veja bem, né? A perda de tempo que você tem na internet, né? Agora com a Copa do Mundo, né? Então, se a gente é sincero com Deus na oração, a gente vai vendo o que não está de acordo com o querer de Deus. E a gente pode evitar que tenham fios soltos, que vão romper a nossa personalidade. A gente passa a estar inteiro diante de Deus, passa a ter um coração uno, limpo. E é preciso essa fortaleza, né, espiritual de saber cortar com aquilo que me afasta de Deus, né, para perguntar para Deus, em cada âmbito da nossa vida, estou cumprindo a tua vontade? Na família, no trabalho, nas amizades.
Então, que peçamos essa graça de não só entender a coerência de vida, mas desejá-la sinceramente. Pedir esse horror à duplicidade, pedir esse amor à verdade, pedir coragem para tirar as máscaras, para terminar com as justificações, com meias entregas, que haja uma simplificação do nosso coração, que a gente tem uma vida só, né? Que seja, como dizia São José Maria, santa e plena de Deus. Nossa Senhora viveu sempre como a mãe de Deus em todo momento da sua vida. As dificuldades, que foram bastantes, na vida de oração, no relacionamento familiar, nas amizades, né? Em tudo, ela só queria fazer a vontade de Deus, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E meditava no coração o que Deus queria dela em cada momento, fazia aquilo. Que Nossa Senhora nos ajude a ter essa unidade interior que nos leva, primeiro, a uma coerência interior e depois se manifesta também na coerência exterior, como nós veremos na próxima meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.